Diz a Bíblia: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí no versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E eu quero pular para o versículo 42. Ele diz assim: e perseveravam, se dedicavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, o homem, quando se afastou de Deus, esse foi o erro do homem, foi o nosso erro, e que nós herdamos e passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para todas as gerações. O homem recebeu algo na sua vida que foi essa separação total de Deus, e para ele é totalmente impossível ele se voltar de novo para Deus. O homem tem esse chamado: você precisa reconciliar-se com Deus, porque você perdeu a sua vida. Nada mais resta aqui para você neste mundo. Sem Deus não há sentido, não há razão alguma. Então o homem, quando ouve a mensagem do Evangelho, ele se depara com isso: eu tenho que me converter, eu tenho que aceitar Jesus. Isso é muito confuso. As pessoas acabam achando que ele tem que ir para uma igreja, ficar frequentando todo domingo à noite, ou nos cultos, tem que dar oferta, ele tem que cumprir alguma coisa que o pessoal lá planejou. As pessoas têm dificuldades para entender o que realmente é ser um crente, filho de Deus. Como é que eu sei se eu me reconciliei com Deus? É uma missão impossível para o homem. Os olhos foram cegados, os nossos olhos. A nossa inclinação, nossa força, nosso desejo é sempre ao contrário de Deus. Sempre vai para longe de Deus. Nós somos naturalmente afastados de Deus. Irmãos, e para nós é a mesma questão que sentiram aqueles homens aqui no versículo 37. Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Eles estavam desesperados, angustiados, depois que Pedro falou sobre Jesus Cristo. E Pedro tinha dito assim: vocês mataram o autor da vida, foram vocês que mataram o Cristo, o enviado, o Messias que veio para nos salvar, e vocês mataram. Irmãos, então nessa hora os judeus ficaram desesperados. E eles perguntaram, então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então o que Pedro falou, irmãos, foi uma coisa que acontece do alto. Quando eles creram, eles se reconciliaram com Deus. E quando eles creram, foi Deus que tirou a cegueira dos olhos daqueles homens. Aconteceu um milagre. Não foi por eles mesmos, mas por algo que caiu, que desceu e transformou a vida daqueles homens para sempre. A Bíblia diz que foram 3.000 almas, 3.000 pessoas que foram acrescentadas, que acreditaram, que se reconciliaram com Deus, depois daquela mensagem de Pedro. Não foi por eles, eles sabiam disso. E Pedro, mais ainda, sabia que aquela manifestação de fé, de reconciliação com Deus, aquela angústia no coração daqueles homens,
não foi por eles mesmos, foi algo que aconteceu no coração. Minha mãe, ela orou pelo meu pai, acho que uns 30 anos, eu acho, assim, muitos anos, para que meu pai se convertesse. E eu, depois que me converti, a gente também começou a orar, meus irmãos foram se convertendo, e todos nós orando pelo meu pai. Ele ia para a igreja, participava de tudo, mas quando algum pastor chegava e dizia: você quer reentregar sua vida a Jesus Cristo? Aí ele dizia: não, eu não quero. E ano após ano, orando, pedindo a Deus pela vida do meu pai. E de repente, irmãos, assim, num culto de manhã lá na igreja, estava sentado lá num lado, e quando o pastor fez o apelo, né, as pessoas foram à frente. Quando eu olhei, o meu pai estava lá na frente. Então minha mãe não estava nem na igreja. E eu achei aquilo ali assim, irmãos, incrível, né? Fiquei impressionado ali com o que Deus fez. Deus fez. Deus é que toca, irmãos. Talvez você pense assim: mas então quem não se converteu, ele não deveria ir para o inferno, né? Porque Deus não tocou, então a culpa não é dele. Talvez você possa raciocinar por essa linha. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram. Ela está dizendo assim: todos morreram, se acabaram todos. Todos se acabaram, não há mais jeito. Ninguém mais vai viver, todos morreram. E aí, irmãos, acontece algo incrível. Uma dessas pessoas se levanta e ressuscita. E nós temos que pregar o Evangelho, não é? Porque quando a mensagem é espalhada, então as coisas vão acontecendo. Então um crê, o outro não. E Deus vai fazendo a obra. Deus vai espalhando o seu Espírito sobre toda a carne, da maneira como Ele quer, na hora certa, né? Na hora dEle, com as pessoas que Ele quer. Deus vai, irmãos, e torna ali o coração da pessoa angustiado, quebra aquele coração e ele se arrepende. O homem precisa crer, mas a Bíblia diz que quando ele crê, não veio dele essa crença, essa fé, foi Deus que deu. Essa é uma das razões pelas quais você, quando quer que alguém se converta, você tem que orar e falar de Jesus, e vocês expor essa pessoa ao Evangelho. Às vezes você fica admirado: meu Deus, essa pessoa está há vários anos aqui, eu já falei, e nada, continua, não é? Não depende só dele, irmãos. Não é só porque ele não quer, não está afim. É algo muito mais profundo, que não depende exclusivamente dele. Eu conheci uma pessoa em Oroz. Na época que eu fazia uns trabalhos evangelísticos no interior, quando eu era seminarista, teve uma pessoa, ele disse: pastor, eu queria tanto ser crente, mas eu não consigo, eu não tenho vontade. Eu acho tão bonito lá, as pessoas na igreja, mas eu não tenho vontade, eu não sinto nada. Eu vi o desejo sincero daquele homem de ser um crente, como eu, como os outros ali, mas ele não sabia como é que era, não sentia nada. Ele não tinha a menor ideia do que era realmente aceitar Jesus. É só ir lá na frente e dizer: eu creio, eu acredito. Ele sabia que não era só isso. Irmãos, Deus, Ele toca. Se não for assim, irmãos, nada pode ser feito por aquela pessoa. Nada. Então, se você espera que alguém se converta da sua família esse ano, que haja uma mudança, meus irmãos, nós só temos uma alternativa na nossa vida: é expor aquela pessoa a Cristo, ao Evangelho, e orar, irmãos, diariamente, orar, pedir a Deus, e ter a esperança que um dia aquela pessoa vai abrir os olhos. Você não pode fazer nada mais do que isso. Não force a pessoa a se converter, porque além da pessoa se sentir constrangida e começar a ficar com raiva do Evangelho, da igreja, ele vai ter mais dificuldade ainda de abrir os olhos e entender a mensagem. Então não obrigue, não force, você não pode constranger a pessoa a se tornar um crente, porque ela não consegue entender o que você está dizendo. Nós não conseguimos, irmãos, muitas vezes compreender o outro lado. Não é fácil. E eu quero que você se olhe muitas vezes no espelho
e veja assim: meu Deus, eu fui resgatado, eu fui salvo, aconteceu um milagre na minha vida, é por isso que eu estou aqui. Você pensa às vezes que você está aqui, né, ajudando na igreja, um crente, porque você fez alguma coisa boa, porque você realmente creu, você é uma pessoa de fé, mas não é isso, irmãos. Nós fomos tocados por algo do alto, sem nenhum merecimento. Você não é melhor do que aqueles que não estão aqui. E nas classes de compromissos eu fiz um desenho, um bonequinho, ensinando lá para os irmãos. 2 bonequinhos idênticos, mas um deles tinha algo diferente. Tinha uma pessoa do lado dele. Ele era igual, mas o que marcava ali a diferença daqueles dois era alguém atrás ali. Tinha alguém, era Jesus. Então a grande diferença sua para outra pessoa é que você anda com Jesus, Ele está em você, você está nele. Irmãos, então eu queria concluir esse ponto, né? Uma pessoa só vai se arrepender, irmãos, se for tocada do alto. Se o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem isso não há conversões, não há arrependimentos. Foi o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida, que você nem sabe explicar. Aí o pastor estava pregando, eu aceitei, tá? A gente só diz isso, irmãos. Eu senti algo e tal, como esses homens, uma angústia, e eu fui lá. Só Deus é capaz de realizar essa missão. Irmãos, depois desse fato, nós vamos nos deparar com a vida cristã. E agora que eu sou crente, o que eu vou fazer da minha vida? Por que é que Deus não me leva logo para o céu? Irmãos, aqui a partir do versículo 42 fala, é um texto que eu queria ler todo dia, né? Eu adoro esse texto, gosto demais. Mostra a nossa missão na vida aqui. Então essas atitudes aqui que aqueles homens e mulheres faziam, eles estavam realizando algo que os movia, e era algo maior, irmãos, do que a comunidade deles. Havia uma força motivando aquelas pessoas que era muito maior do que os projetos de Pedro. Você pode imaginar o apóstolo Pedro, o que ele sonhava nessa época aqui? Ele queria que todos os judeus se convertessem, entendessem que Jesus era o Messias. Ele queria espalhar isso para todos os judeus, queria mostrar para os sacerdotes. Ele tinha um chamado para aquele povo, o povo de Israel. E outros aqui tinham outros projetos, outros planos. Como nós aqui, irmãos, como cada igreja local. A gente quer alcançar esse ano 200 pessoas ao final do ano. Nós queremos realizar mais outro casamento coletivo esse ano. Nós vamos fazer um culto especial do aniversário da igreja. Mas tem 2 atividades muito importantes para nós, que é essa celebração dominical de domingo à noite e os grupos pequenos. Esse é como o nosso plano aqui, nosso projeto. Mas há algo maior do que tudo isso, irmãos, que independe de mim, tá? Que não depende de nenhum de nós, nem da nossa comunidade, nem de ninguém. É o reino de Deus que está entre nós. Essa missão de Deus, irmãos, em cada coração está também, não só naqueles homens, mas em cada um de nós aqui também. Há algo que move você, que impulsiona você, muito maior, irmãos, do que a nossa comunidade. Deus está levando o evangelho dele a toda a terra, aos 4 cantos desse mundo. E ele não depende, irmãos, de organizações missionárias. Deus não precisa de missionário, nem de pastor ou igreja, para levar o evangelho dele lá na Coreia do Norte. Ele faz, irmãos, de uma maneira impressionante. Deus faz algo muito maior, irmãos, do que nós, que é chamada a missão de Deus, que é o reino de Deus. Então nós temos que nos deparar com isso, assim, nos colocar com respeito, com temor e tremor nessa grande obra de Deus no mundo, de alcançar as pessoas. Nós estamos acoplados nessa missão.
nós estamos ali unidos a Ele, cooperando com Ele, mas há algo muito maior do que nós acontecendo no mundo, de norte a sul, em todos os lugares do mundo. Deus tem buscado e tocado pessoas, irmãos, e Deus faz coisas incríveis, como Ele usa até pessoas que nem acreditam nele. Deus faz, irmãos, a obra dele. O desejo de Deus é que todos creiam nele, no seu Filho Jesus, e Ele tem feito isso e trabalhado diariamente. E nós não podemos esquecer nunca, nós temos aqui um projeto, nós temos uma visão que Ele nos deu, uma missão, que é a missão da igreja, mas há algo muito maior do que nós. E nunca nós podemos nos sentir especiais, porque há algo muito maior na nossa vida, que é o reino de Deus. Nós falamos de comunhão, mas irmãos, eu não posso ter comunhão com 100 pessoas, 50 pessoas. Quando você vem para cá num culto assim, domingo à noite, você não está em comunhão. Quer ver uma coisa? Olha, se por um acaso acontecer da nossa igreja se desfazer aqui, né? Acabou-se, cada um vai para sua casa, vamos vender aqui, dividir o dinheiro, cada um se vira agora. Quem você vai continuar tendo amizade durante a semana? Quem é que você vai continuar tendo relacionamento, amizade, independente desse lugar, dessa congregação? Então, essa pessoa que você pensou aí, possivelmente é a pessoa que você tem comunhão aqui na igreja. Se você diz assim, eu não vou ter amizade com ninguém daqui, então você não tem comunhão com ninguém aqui na igreja. Você vai continuar falando com quem? Tendo amizade com quem? Então a comunhão, a quantidade depende muito. Então eu tenho comunhão, né, com o João, Micael, 1, 2, 3, 4. Isso eu quero dizer, irmãos, essa comunhão que Pedro fala aqui, né, aliás, na carta, nesse livro de Atos, é uma comunhão profunda. Eles tinham tudo em comum. Eles não dependiam de programação, de evento para se reunir. E é a comunhão verdadeira, irmãos, que nós precisamos ter. Nós vamos realizar eventos de jovens, adolescentes, cultos, projetos de toda sorte, mas há algo profundo no seu coração que você tem que ter com o seu irmão. Você ir para o cinema com ele, você ir na casa dele, estar com ele, ajudá-lo no seu trabalho. Você tem que se envolver com ele, além dessas 4 paredes, senão você não tem comunhão na igreja. Você lembre sempre assim, a comunhão depende de mim. Mas pastor, ninguém vai na minha casa, ninguém me liga. Meu irmão, você tem que ir. Então vá, então ligue. Eu já falei sobre amizade aqui. Depende muito de você, de ir, de ligar, de presentear, de agradar a pessoa, de estar com a pessoa. Então, irmãos, a comunhão que Deus quer de nós, ela é bem assim, profunda. Alguém tem que ter ligação com você. E é também, irmãos, uma missão impossível. Essa koinonia aqui, que é a palavra grega que traduz para comunhão. Quando aqui é colocada a comunhão dos irmãos, está inserido ali Deus no meio. E é algo que nós não podemos fazer, só se Deus assim permitir. Irmãos, nós vemos aqui também a questão da adoração. Que você tem que se conscientizar que a adoração é amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que eu falo aqui, que a gente ensina na escola bíblica, na trilha. Adoração é amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? É no dia a dia, varrendo a sua casa, você vai estar conversando com Deus, andando lá dentro do ônibus, né? Lá no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no seu carro, em todos os lugares da sua vida, você vai estar tendo Deus como a pessoa melhor da sua vida. Ele é tudo para você, mas não é só de boca, é de verdade mesmo, em atos. A Bíblia fala, irmãos, do discipulado de Cristo, a perseverança daqueles irmãos se alimentarem da palavra que saía ali dos apóstolos. Não tinha a Bíblia, o Novo Testamento estava sendo escrito, eles só tinham o Velho Testamento. E essa palavra, irmãos, a Bíblia, que tanto nós ensinamos aqui, o que você leu em 2011? O que foi que você conheceu
em 2011 da palavra de Deus? Irmãos, verdadeiramente essas palavras são de Deus. Você pode imaginar algo assim? O próprio Deus falou. Você quer ouvir a voz de Deus, o que Ele quer, a vontade dEle? Você vai ver aqui na Bíblia. Irmãos, você sabia que tem um livro na Bíblia, é o livro, digamos assim, que mais reivindica essa autoridade divina, que é o livro de Levítico. Ele praticamente foi todo escrito por Moisés, Deus falando e Moisés escrevendo, Deus falando e Moisés escrevendo. E é todo assim, assim disse o Senhor, assim disse o Senhor. Então, irmãos, erramos, falhamos, pecamos, entramos em muitas situações desastrosas, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. É só de ouvir falar. Você se mete em enrascada só porque você não lê a Bíblia. Às vezes você pensa que o fulano, o homem espiritual, conhece tanto a Bíblia. Irmãos, é só porque esse homem lê. Quem é que aqui não pode ler alguma coisa, ou pelo menos ouvir, não é? Só porque a pessoa lê, ela tem a sua vida transformada. Então, irmãos, Deus quer que você seja como seu filho, Jesus, né? Que a gente fala do discipulado. E fala aqui, irmãos, do serviço. Irmãos, não adianta, o ministério é a sua vida, é o que você faz, tá certo? Não é algo que você faz aqui nessa comunidade, é muito mais, é aqui e em todos os lugares, e envolve sacrifício. Não esqueça, não adianta a gente inventar ou fechar os olhos para isso. Todo ministério envolve sacrifício, em perdas, é arriscar, certo? E se você não ama, você não serve. Não adianta, irmãos, o amor ele vem primeiro. É isso que Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Tudo que você faz, se não tiver amor, nada disso importa. Nada disso importa. Então avalie as suas ações, a razão por que eu estou fazendo isso. É só para eu me aparecer? É só para eu mostrar que eu sei? Qual é a razão de tudo que eu faço na minha vida? Não é só aqui, não é? Na sua vida toda. Então os irmãos ali serviam, ministravam, falavam, trabalhavam, dividiam, motivados unicamente pelo amor. E irmãos, ele fala da evangelização, né? Irmãos, aqui tudo isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, sem Deus é impossível. Então a evangelização, você vê os crentes aqui, os cristãos falando e sendo uma comunidade que chamava a atenção das pessoas pelo amor, pela unidade que eles tinham. Eles se reuniam lá no Templo de Salomão, mas o Templo de Salomão foi totalmente destruído no ano 70. Acabou tudo. E eles continuaram, ainda assim, se reunindo, se encontrando, e a igreja foi progredindo. Meus irmãos, o Evangelho precisa ser anunciado, ele precisa ser espalhado nessa região. E aqui, irmãos, nós temos uma comunidade, nós nos organizamos e nos reunimos, e nós temos esse objetivo, de tornar Jesus conhecido das pessoas. Quem é que nós vamos quem nós vamos levar o Evangelho? Não é? Para quem nós vamos levar o Evangelho? Levar Jesus? Quem foi a pessoa que você escolheu para evangelizar esse ano? Então, irmãos, nós temos esses compromissos, nós temos isso na nossa vida, no nosso coração, e está além de tudo, é um compromisso de cada um de nós. E o que mais vai importar, irmãos, não são programas, não são programações, somos nós mesmos. Quando chega ao final do ano, eu estou ali sentado, conversando com o Padre, a gente no jantar, o Padre não estava no jantar ontem, nós estávamos ali com a Rosilene, né? Ali, irmãos, é o mais incrível, foi a nossa maior vitória, é estarmos juntos. Terminou o ano e nós estamos aqui uns com os outros. É a maior vitória, irmãos, é o nosso maior bem, uns aos outros. No final desse texto que eu li diz: enquanto isso,
Enquanto eles faziam isso, Deus fazia a obra. Deus convertia as pessoas. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, todas essas funções, os propósitos de Deus nas nossas vidas, sem Deus é impossível, é uma missão impossível. Então, ao olharmos aqui a palavra, nós temos que nos colocar diante de Deus e assumir um compromisso, irmãos, de um dia nós deixarmos Deus dirigir a nossa vida de verdade, não nos mover por alguém, não? Por aquilo que Ele espera de mim, mas por Deus principalmente. Nós temos um pacto aqui, irmãos, um compromisso, uma aliança entre nós. Nós vamos até o fim, juntos, até, irmãos, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós decidimos nos congregar, nos unir e termos a nossa vida da forma como nós quisermos, fazermos os nossos programas, os nossos sonhos, mas nunca nós podemos esquecer que o seu irmão está acima de tudo. E Deus vai levar, irmãos, o evangelho, o arrependimento a todos que ouvirem a palavra de Deus. Você quer se unir nesta obra, nessa missão, nessa visão? Enquanto muitos ficam trocando de religião, muitos ficam no nosso país seguindo homens, visões humanas, outros doutrinas de demônios. Nosso compromisso, irmãos, aqui é de não nos apartarmos deste livro, a palavra de Deus que nós cremos, nem uns dos outros, e principalmente do nosso Deus. Esse é o nosso compromisso. Abaixe sua cabeça agora, em nome de Jesus, e nos fará, irmãos, cumprir essa missão. Para nós é impossível, mas Jesus disse uma vez: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Todas as coisas são possíveis a Deus. Eu quero orar com você. Fale com o Senhor nesta hora, com o Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu quero cumprir a minha missão contigo. Vai à frente, dirige a minha vida, meu trabalho, minha família. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero, esse ano, meu Deus, eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero orar mais. Eu quero expressar meu amor cristão às pessoas. Oro para que Deus quebre o que está impedindo você de ser um crente de verdade. Talvez egoísmo, orgulho, talvez desonestidade. O que Deus, que você quer que Deus faça na sua vida essa noite? Vamos orar. Pai Santo, Deus poderoso, grande Deus, nosso Pai, Tu és a nossa segurança, nossa vida. E aqui, meu Deus, como comunidade congregada, reunida, organizada, aqui, Pai, queremos a Tua direção. Nos faz um, meu Deus, que todos os irmãos, meu Pai, verdadeiramente tenham um amor profundo, possam evangelizar, servir, possam Te adorar, possam evangelizar, possam cumprir os Teus propósitos, Senhor, de verdade, Senhor. Oh, meu Deus, não nos deixa afastar dos Teus caminhos, Senhor. Que cada um aqui, meu Deus, desta igreja, Senhor, alcance essa graça, Pai, e vermos o Teu mover em nossos corações, Senhor. Nós queremos estar contigo, Pai, isso é o que mais importa. Guarda o Teu povo, ó Deus, no nome de Jesus, esse ano. Amém, Senhor.